Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Aqui tem Família Alegria. E aí em sua casa, tem Família Alegria? Está começando a nossa programação infanto-juvenil, mas ela é para toda a família. Desde já, se inscreva em nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha. Ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Compartilhe a nossa programação e escreva um comentário em nosso vídeo. Existem 4 estações do ano: verão, outono, inverno e primavera. A estação mais quente é o verão. Depois, as folhas das árvores começam a cair e vem o outono. Em seguida, chega a época mais fria, o inverno. E, enfim, tudo começa a se renovar quando nascem as folhas e as flores novamente na primavera. Hoje eu estou no campo, num jardim cheio de tulipas. A primavera é a estação mais linda do ano, com muitas flores e cores. Nos lembra a renovação e o recomeço. Então, vamos recomeçar? Roda a vinheta! Eu e minha casa serviremos ao Senhor. 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 No campo, nós podemos contemplar as maravilhas do nosso Deus, o Deus Criador. Podemos ver as montanhas, os rios, as florestas, as flores. Vamos orar e agradecer a Deus que nos cerca com tantas coisas lindas. Feche os seus olhos, coloque a sua mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Grande Deus, Tu és maravilhoso. Te louvamos porque Tu és o Deus Criador. Foi o Senhor quem fez todas as coisas. Tudo que existe é obra das Tuas mãos. O Senhor disse e tudo veio a existir. Te louvamos porque o Senhor criou tudo que está ao nosso redor. E nós podemos viver cercados com tantas coisas maravilhosas. Te louvamos porque em Cristo Jesus, nós, o povo do Senhor, a igreja do Senhor, é como um jardim regado pela sua graça e o seu amor. Um jardim regado pela água viva que é Cristo Jesus. E nós somos o bom perfume de Cristo e exalamos cheiro de vida por onde passamos. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor traga cada dia mais e mais vida aos nossos corações. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora chegou o momento de louvarmos ao Senhor. Se coloque de pé, faça os gestos, solte a sua voz, celebre o nome do Senhor com todo o seu coração. Hoje, em nosso momento de louvor, vamos relembrar 2 canções de programações anteriores. Primeiro, eu vou estar cantando a canção do Pai Nosso e em seguida, os 10 mandamentos. Oh, 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 oh. 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 Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino.
faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 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 Um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Honra teu pai e tua mãe. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mandamentos. Olá pessoal, eu sou o pastor Adoniran. Uma das bases da reforma protestante do século XVI é o pensamento calvinista. O calvinista acredita que Deus é soberano em todas as coisas e, portanto, o homem não tem participação alguma na própria salvação. Deus predestinou os seus escolhidos para a salvação, uma vez que a humanidade, após o pecado, não teria condições de se voltar ao Criador, por estarem mortos em seus delitos e pecados. Há também a responsabilidade humana, onde o salvo deve obedecer e perseverar nos ensinamentos bíblicos. Para entender melhor, de uma maneira bem resumida, o pensamento calvinista pode ser dividido em 5 pontos. Eles também podem ser chamados de tulipe. Isso porque, em inglês, as iniciais de cada ponto em acróstico formam a palavra tulipe. E por esse motivo, a tulipa, que é uma linda flor, pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. A tulipa é uma linda flor e as flores nos fazem lembrar da primavera, a estação da transformação, renovação e recomeço. E foi exatamente isso que aconteceu na Reforma Protestante. Deus, por misericórdia, fez com que grandes reformadores ensinassem as verdades das Escrituras Sagradas. Assim, a Reforma Protestante é como um tempo de primavera, onde há transformação, renovação e recomeço. Esta reforma não parou, ela continua até os dias de hoje, quando aprendemos o que Deus ensina em sua palavra e colocamos em prática com nossas atitudes e obediência ao Senhor. Agora eu quero cantar um hino que se chama Castelo Forte.
Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás. Com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel, igual não há na terra. Agora eu quero mandar um beijo para todas as crianças. Segurem aí. Tchau, pessoal. Fui. Nosso estudo da palavra de hoje se chama tulipe. E o texto base se encontra na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, verso 1. Assim nos diz a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Certo dia, Luísa estava caminhando com sua mãe num lindo jardim. Ela pegou uma flor e disse: "Como é linda essa flor! A senhora sabe como ela chama?" Sua mãe disse: "Esta flor se chama tulipa. Ela é o símbolo do pensamento calvinista." Um jardim tem muito a nos ensinar. A nossa história começa no Jardim do Éden, mas foi ali também que o homem pecou. Porém, houve o recomeço no Jardim do Sepulcro. Maria Madalena confundiu Jesus, o Cristo ressurreto, com um jardineiro. Luísa disse: "Me explique melhor sobre a tulipa." Sua mãe respondeu: "Em 31 de outubro de 1517, numa cidade chamada Wittenberg, na Alemanha, Martinho Lutero pregou na porta da igreja as suas 95 teses contra os falsos ensinamentos da igreja de sua época. Estes ensinamentos não estavam de acordo com a Bíblia. Então, um grande movimento começou a chamar a atenção da Europa e do mundo. Martinho Lutero, um monge agostiniano, depois de ler a Bíblia e conhecer o verdadeiro amor de Deus, queria ensinar a todos as verdades das Escrituras Sagradas. Em meio a grandes mentiras, a igreja se desviou dos ensinamentos bíblicos. Por isso, era preciso uma reforma. Deus, então, levantou homens como Martinho Lutero, João Calvino, que se tornaram os reformadores da igreja. O objetivo de Martinho Lutero não era criar outra igreja, mas era reformá-la. Porém, como não quiseram ouvi-lo, ele protestou. E foi criado o movimento da Reforma Protestante. Assim, a Igreja Protestante ou Igreja Reformada começou. João Calvino era ainda criança quando a Reforma Protestante teve início, mas se tornou um defensor do movimento iniciado por Lutero. E por isso também foi perseguido pela igreja de sua época, pois ela considerava que os reformadores estavam ensinando heresias e blasfêmias, o que era contrário aos ensinamentos da igreja. O calvinismo é um movimento protestante que começou no século XVI com João Calvino, um grande e inteligente estudioso francês
que ao se converter ao protestantismo em 1533, estudando e conhecendo a palavra de Deus, nos ensinou seu pensamento teológico, trazendo à tona e esclarecendo a verdade bíblica que estava oculta do povo. Assim, deu continuidade à reforma protestante iniciada em 1517 por Martinho Lutero. Os pontos calvinistas não foram escritos por João Calvino, mas sim pelos seus seguidores, com base nos ensinamentos dele, com base naquilo que ele divulgava pelo seu conhecimento da palavra de Deus. Os pontos do calvinismo foram escritos algum tempo após a morte de Calvino. Embora o pensamento calvinista não possa ser reduzido aos 5 pontos apenas, eles são muito importantes. Esses 5 pontos tomaram esse formato como resposta aos 5 pontos propostos pelos discípulos de um pastor e professor de uma universidade chamado Jacó Armínio. Esses discípulos de Jacó Armínio passaram a ser chamados de arminianos. Estes seguidores, após sua morte, escreveram um documento como uma declaração de fé, que ficou conhecido como a Representação, que apontava, em resumo, 5 pontos em que rejeitavam o sistema calvinista, pregado pelos reformadores da época e pelas igrejas que abraçaram a reforma protestante. Os 5 pontos do arminianismo são: capacidade humana, livre-arbítrio, eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e decair da graça. Depois disso, uma grande reunião foi convocada. Ela recebeu o nome de Sínodo de Dort. Ela foi uma reunião que aconteceu entre novembro de 1618 a maio de 1619. Essa grande reunião foi convocada para debater, entre outras questões, os 5 pontos do arminianismo. O Sínodo de Dort, ao estudar os 5 pontos do arminianismo, resolveu responder aquele documento com outros 5 pontos, os quais ficaram conhecidos como os 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos também podem ser chamados de tulipe. Isso porque, em inglês, as iniciais de cada ponto formam em acróstico a palavra tulipe. E por esse motivo, a tulipa, que é uma linda flor, pode ser considerada o símbolo do movimento calvinista. Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada ou definida, graça irresistível e perseverança dos santos. Na depravação total, aprendemos que o homem nasceu com o pecado original, herança de Adão e Eva. Na condição de pecador, morto em seus delitos e pecados, somente pode ser salvo se Deus assim o quiser. Na eleição incondicional, aprendemos que Deus escolheu quem Ele quer salvar. Não são as pessoas, pelas boas ações durante a vida, que alcançam a salvação. Deus elegeu os homens que Ele levará ao céu. A salvação não depende de condições humanas. Na expiação limitada ou expiação definida, aprendemos que Jesus não morreu na cruz para expiar ou salvar toda a humanidade, mas para salvar os escolhidos de Deus, os seus eleitos, o seu povo, o novo Israel, formado por gentios e judeus.
No Velho Testamento, no dia da expiação, que acontecia uma vez no ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos com sangue. Na nova aliança, o grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, fez a expiação de uma vez por todas pelos eleitos de Deus com o seu próprio sangue. No Velho Testamento, o sumo sacerdote fazia a expiação pela nação de Israel. Na nova aliança, Jesus Cristo fez de uma vez por todas a expiação pela nação escolhida de Deus, pelo povo eleito antes da fundação do mundo, formado por gentios e judeus. Na graça irresistível, aprendemos que, desde que seja chamado por Deus, ninguém pode negar o seu chamado, porque este é irresistível. É um presente do céu, um presente de graça. Na perseverança dos santos, aprendemos que, desde que chamado por Deus, este é um homem salvo, que assume a sua fé para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é importante lembrar da responsabilidade humana. Devemos servir, adorar e obedecer a Deus, pois conhecemos a sua palavra e não podemos mais viver entregues e dominados pelo pecado. Por fim, Luísa disse à sua mãe: "Que legal! Não sabia que uma simples flor tinha tanto para me ensinar. Ela tem um cheiro e um aroma sem igual. E o mais importante é saber que nós podemos ter o bom perfume de Cristo em nossas vidas. Como é bom estarmos no jardim do Senhor e recebermos o seu cuidado todos os dias." Ouça agora a canção Tulipe. Eu sou pecador, morto em meus delitos e pecados. Isto é depravação total, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isto é eleição incondicional. Jesus veio me salvar, perdoar os eleitos de Deus. Isto é expiação limitada. O Senhor me chamou, não tenho como negar o chamado. Isto é graça irresistível. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. Isto é perseverança dos santos. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Eu sou pecador, morto em meus delitos e pecados. Isto é depravação total, mas Deus me escolheu antes da fundação do mundo. Isto é eleição incondicional. Jesus veio me salvar, perdoar
perdoar os eleitos de Deus. Isto é expiação limitada. O Senhor me chamou, não tenho como negar o chamado. Isto é graça irresistível. Uma vez salvo, estou salvo para sempre. Isto é perseverança dos santos. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe, tulipe, 5 pontos pra eu nunca esquecer. Tulipe. Olá, crianças! Tudo bem por aí? Hoje nós aprendemos um pouquinho sobre a Reforma Protestante. E um dos símbolos da Reforma Protestante é a tulipa. E hoje a nossa atividade é aprender a fazermos essa tulipa em dobradura. Vem comigo! Nós vamos precisar de papéis coloridos, tesoura, régua, um lápis, cola e você vai cortar um pedaço de papel 15 por 15 e outro de 12 por 12 para nós fazermos a tulipa. Lembrando que os papéis não podem ser muito grossos, porque senão ele vai rasgar, tá bom? Então vamos lá. Pega o pedaço menor, dobra ao meio e abre. Você vai fazer do mesmo jeito do outro lado. Agora, você vai pegar uma das pontas e vai virar para cima, mas não vai chegar até o meio. Vai deixar mais ou menos um dedo antes da nossa vinca. E vai fazer a mesma coisa do outro lado, para formar a nossa flor. As pontinhas da lateral, nós vamos colocar ela para trás para esconder, para dar o formato da tulipa. Com mais cuidado para não pegar a pontinha da sua flor, tá bom? Mede aí para ficar bonitinho. O pedaço verde é o pedaço do caule. Então a gente vai dobrar o meio e vai abrir. Um dos lados você vai puxar e vai até a vinca onde nós fizemos e vai dobrar. A mesma coisa do outro lado. E agora a gente vai fazer o mesmo processo com um pedacinho de baixo. Dobra puxa até o meio, dos dois lados. E aí você vinca bem, tá? Você passa bem a unha aí, pra deixar bem vincado. E vai fazer de novo, vai dobrar de mais uma vez a outra parte. Feito isso, a gente vai dobrar ao meio. Aí você vai puxar a partezinha que ficou do lado de dentro um pouquinho para fora, só para ela dar uma abertura, e vai
vincar bem, aperta bem para ela ficar bem firme, tá? Que essa é a parte da folha e o caule da nossa flor. Pega a nossa florzinha que nós fizemos, pega a tesoura e dá um piquezinho pequenininho na ponta de baixo. Com a cola, você vai passar no caule para fixar bem a flor no caule da nossa plantinha. E aí já tá pronta a nossa tulipa. Você pode fazer de várias cores. E eu acho que o seu jardim vai ficar muito bonito. Viu como é fácil? Gostaram? Agora vocês podem fazer aí na casa de vocês um jardim de tulipas. Tchau, até a próxima! É isso aí, pessoal! E vocês, já decoraram os 5 pontos do calvinismo? Vamos comigo? Os 5 pontos são: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Nós podemos aprender mais da palavra de Deus sistematizando, criando formas para que a gente decore e aprenda melhor a palavra de Deus. Assim como num campo de futebol que tem as suas limitações e marcas para que os jogadores façam tudo da melhor forma e da forma correta, assim também com a sistematização da palavra de Deus, nós podemos ter um aprendizado melhor da palavra, conhecendo a doutrina e guardando aquilo que ela tem a nos ensinar, para que não caiamos em erros. O povo do Senhor perece por falta de conhecimento. Vamos orar pedindo ao Senhor que abra os nossos olhos para que a gente conheça a sua palavra. Coloque a sua mão no seu coração, vamos falar com o Senhor. Te louvamos, Deus, porque a Tua palavra nos ensina a verdade. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E nós te pedimos, queremos conhecer mais, queremos mergulhar em Tua palavra, conhecer os mandamentos, as leis, os estatutos, os ensinamentos do Senhor para as nossas vidas. Queremos amar o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, dia após dia, ensina-nos. Dependemos e precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, o coração alegre é um bom remédio. Pode vir à noite o choro, mas pela manhã a alegria vem. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção. Ah, como é bom estar aqui! Esperei tanto por este momento. Eu sou o palhaço Alegrão, porque eu tenho muita alegria no meu coração. Eu sou da família Alegria. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Deixe o seu like, o seu joinha, ative o sininho, compartilhe a nossa programação com seus amigos e escreva um comentário em nosso vídeo. Hoje eu quero apresentar para vocês mais um animal aqui da minha fazenda. Quero que vocês ouçam e tentem descobrir que animal é esse. Ouve aí!
Com certeza você já sabe qual é o meu animal. Quero apresentar a vocês o meu cachorro, o Pitbull. Mas vocês não precisam ficar com medo. O Pitbull é mansinho. Vem aqui, Pitbull. Ai, ele tá com vergonha. Aqui está o Pitbull. Ele é um cachorro muito mansinho. Fica aqui, Pitbull. As bênçãos, o favor e os milagres de Jesus são para todos os escolhidos de Deus. Nós não somos merecedores de nada. Tudo que recebemos de Deus é por graça, misericórdia e amor. Que bom que podemos louvá-lo de todo o nosso coração. Por isso, fique de pé, faça os gestos, solte a sua voz, cante e celebre ao Senhor.
mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. A girafa, pá, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Uau, uau! Deus criou o céu, a terra e o mar. Fez as criancinhas que só vivem a cantar. Deus criou o céu, a terra e o mar. Fez as criancinhas que só vivem a cantar. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. Mu, 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 mu. Que foi, menino? Foi Deus que fez o boi. A girafa, pá, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Uau, uau! Deus criou o céu, a terra e o mar. Fez as criancinhas que só vivem a cantar. Deus criou o céu, a terra e o mar. Fez as criancinhas que só vivem a cantar. A girafa, pá, o elefante, ti, fez você e eu e muito mais. E no meio disso tudo, o cachorro não ficou pra trás. Uau, uau! Pitbull, você é lindo. Ah, voltou. Fica aqui, Pitbull. Você já viu quando um cachorrinho está com fome? Desejando algo? Se você está comendo alguma coisa perto dele, ele fica ali o tempo todo, esperando um pedaço. Ou esperando uma migalha cair para ele correr e comer. Os cachorrinhos são perseverantes. Perseverar significa não desistir. Eles ficam ali o tempo todo, só esperando. E com um olhar que toca o nosso coração. Como é bom ver um cachorrinho feliz e se alimentando. Devemos amar todos os cachorrinhos. Foi Deus quem os criou. Hoje vamos aprender uma lição com Jesus sobre perseverança, adoração, humildade e fé. Por meio de uma mulher cananeia que confiou em Jesus de todo o coração e com toda a força. Nessa história, também temos uma grande lição que Jesus nos dá usando os cachorrinhos.
Ela está registrada no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 15, dos versos 21 a 28. Assim nos diz a palavra de Deus. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então, ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Essa mulher cananeia era de outro povo, um povo inimigo dos judeus. Ela tinha uma filha, dominada por um poder maligno, que a escravizava. Seu problema era espiritual. A menina e toda sua família sofria muito. Por isso, a mãe foi procurar o médico celestial, Jesus Cristo. Ela clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porém, Jesus não respondia e permanecia sem dizer nada. Isso nos lembra que muitas vezes, quando pedimos algo ao Senhor, nossos pedidos não serão atendidos quando e como queremos, mas tudo irá acontecer no tempo de Deus. E mesmo que Ele esteja em silêncio, mesmo que Ele não diga nada, Ele sabe o que se passa em nossas vidas. O silêncio do Senhor muitas vezes é para provar o nosso coração, nos quebrantar e fazer com que o adoremos em nossas dificuldades. Ele observa se vamos desistir ou se vamos perseverar diante das dificuldades. Um dos discípulos poderia ter feito algo para amenizar a dor daquela mulher e ajudá-la de alguma forma. Mas se aproximaram de Jesus, rogando a ele que despedisse aquela mãe, que vinha clamando atrás deles. Isso nos lembra que muitas pessoas ao nosso redor podem nos desprezar em nosso desespero, não dando atenção à nossa dor. Mas Jesus nunca irá nos desprezar, nunca irá nos mandar embora. Mesmo que aparentemente possa ser muito difícil de recebermos o seu favor, para Deus não há impossíveis. Aquela mãe foi vencendo obstáculos até chegar e se prostrar aos pés de Jesus, pedindo socorro. Mesmo na dor e no sofrimento, aquela mulher decidiu adorar a Jesus e se humilhar diante do único que podia ter compaixão dela e de sua filha.
Jesus volta àquela mulher e diz que estava oferecendo alimento espiritual ao seu povo, os judeus que o seguiam. Aquela era a sua prioridade no momento, seu compromisso principal. Mas mesmo assim, ele foi até ela. Havia uma inimizade histórica entre os judeus e os cananeus. Jesus veio da descendência dos judeus, mas veio para desfazer a inimizade e as indiferenças, fazendo de pessoas de todos os povos um só povo, o povo escolhido de Deus, por meio de seu sacrifício e morte na cruz. Jesus quebrou todas as barreiras, a do preconceito e principalmente a barreira da morte, ressuscitando para nos dar vida. Jesus, naquele momento, quebrou a inimizade, falou com aquela mulher e ainda atendeu ao seu pedido, realizando um milagre em sua casa, curando a sua filha. Jesus fez uma metáfora, comparando os judeus com os filhos e os cananeus com os cachorrinhos. Ele disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Na verdade, ele estava provando a fé daquela mulher, que mesmo depois de ouvir aquelas palavras, ainda perseverou e revelou um coração humilde, dizendo: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Como eu já disse, os cachorrinhos ficam esperando o alimento. Sem desistir, eles insistem até que consigam se alimentar e se contentam sem reclamar, até mesmo com uma migalha. Você pode pensar, mas Jesus usar uma metáfora comparando os cananeus com cachorrinhos? Isso nos lembra que nós não somos dignos de estarmos na presença dele. Isso porque somos pecadores. Mas é por graça, misericórdia e amor que somos aceitos e recebemos o maior milagre, que é a salvação. E o que tem de mais ele usar a comparação com cachorrinhos? Se lembre que para comparar o amor de Deus por Jerusalém, ele usou a figura de uma galinha com os pintinhos. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo que não era merecedora do favor e da bênção de Jesus. Mas se pelo menos um pequeno gesto pudesse ser feito, ela já estaria satisfeita. A mãe se humilhou e se quebrantou. Na palavra do Senhor nos diz que coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. A fé daquela mulher tocou o coração de Jesus e ele disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã, foi curada. Um milagre aconteceu, sua filha foi liberta. Jesus em todo tempo estava provando a fé daquela mãe. E ela demonstrou amar a Jesus mais que todas as coisas. Mesmo não sendo digna, ela perseverou, adorou, humilhou e teve fé. Ela disse a Jesus que também queria participar do alimento que ele tinha para oferecer. Ela também queria ao menos uma migalha do seu favor. Jesus desfez o preconceito, falou com uma mulher, falou com alguém que era de um povo inimigo, atendeu ao seu pedido e exaltou a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus.
Mas a fé daquela mulher estava em Jesus, o Senhor dos senhores, o grande médico dos médicos. O que atinge um filho também atinge os pais. Os dramas, os problemas, as dificuldades dos filhos também se tornam as de seus pais. Pai e mãe não devem se esquecer de seus filhos e devem buscar a Deus pedindo a Ele as bênçãos sobre a vida dos filhos. Nós não somos dignos de estarmos na presença do Senhor, mas por graça Ele nos chama. Hoje, gentios e judeus fazem parte do povo escolhido de Deus. E por meio de Jesus, podemos receber as bênçãos do Senhor e perseverar todos os dias em adoração, humildade, quebrantamento e fé diante do Senhor, nosso socorro bem presente nas tribulações. Ouça agora a canção Os Cachorrinhos. Até que ponto pode alguém perseverar? Até que ponto pode alguém adorar? Até que ponto pode alguém se humilhar? Até que ponto pode alguém ter fé? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não sou digno, mas Jesus, pela graça, me aceita. Não vou desistir de adorar, seus milagres viverei. Vou me quebrantar e me humilhar, minha fé está no Rei Jesus. Até que ponto pode alguém perseverar? Até que ponto pode alguém adorar? Até que ponto pode alguém se humilhar? Até que ponto pode alguém ter fé? Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não sou digno, mas Jesus, pela graça, me aceita. Não vou desistir de adorar, seus milagres viverei. Vou me quebrantar e me humilhar, minha fé está no Rei. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Não sou digno, mas Jesus, pela graça, me aceita. Não vou desistir de adorar, seus milagres viverei. Vou me quebrantar e me humilhar, minha fé está no Rei Jesus. Jesus, no Rei Jesus. Olá, pessoal! Eu sou o pastor Adoniran. Em 1 Samuel,
capítulo 1 nos fala sobre uma mulher perseverante. Ela se chamava Ana. Ana era estéril, mas queria ter um filho. Ela não podia ter filhos. Ano após ano, ela orava por um filho com grande tristeza, mas sem nenhum resultado, sem nenhuma resposta. Mesmo assim, Ana não abandonou sua fé, nem rejeitou a Deus. Ela continuou pedindo, pondo toda a sua confiança em Deus. Um dia, Ana estava orando no templo e prometeu que se tivesse um filho, iria ser dedicado a Deus. Isto está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 9 a 11. O sacerdote Eli lhe disse que ela iria receber o que tinha pedido. Então ela voltou para casa e um milagre Deus realizou. Ana engravidou. Seu filho recebeu o nome de Samuel, que significa do Senhor o pedi. Ele cresceu no templo e se tornou um grande profeta em Israel. Deus abençoou Ana por sua perseverança e fidelidade. Lhe deu ainda outros 5 filhos. Quem persevera pode receber muito mais do que espera. Jesus é o nosso maior exemplo de perseverança. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras e passou por muitos sofrimentos enquanto esteve aqui na terra. Ele foi rejeitado por aqueles a quem veio salvar e enfrentou muita oposição, apesar de ser o Filho de Deus. Mas Jesus não desistiu de nós. Por amor ao Pai e a nós, Jesus perseverou até o fim. Ele passou pela pior humilhação e tortura, a morte na cruz, sem pecar e inocente. Por causa da sua perseverança, todos podemos ter acesso a Deus e a salvação. Aleluia! E Deus Pai exaltou Jesus sobre todas as coisas. Quando você está desanimado e parece que a bênção está demorando muito, não desista. Persevere até o fim e você terá a vitória em Jesus. Agora eu quero cantar um hino. É assim. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti. Na tua dor, com todo amor, jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Agora eu quero mandar um beijo para todas as crianças. Segurem aí. Tchau, pessoal. Fui! Na presença do Senhor, a plenitude de alegria, o coração alegre é um bom remédio. Pode vir à noite o choro, mas pela manhã a alegria vem. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão,
canção. Eu sou alegrão, com Jesus no meu coração. Eu sou alegrão, Jesus é minha canção.